Olá pessoal, aqui é o professor Cássio. Hoje eu vou ensinar para vocês o que é potenciação, tá? Gente, então vamos lá. Potenciação, gente, é uma operação matemática, tá? A gente conhece as operações básicas de adição, né? Que é a soma. Então, por exemplo, 5 mais 5 é igual a 10. Subtração, por exemplo, 10 menos 5, 5. Desculpa. Multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 8, que é igual a 16. E divisão. Por exemplo, 15 dividido por 3, que é igual a 5. Então, essas são as operações básicas, tá? Operações básicas. A potenciação, ela vai surgir como uma nova operação. Uma nova operação. Também básica, tá? Ela é muito importante na matemática, tá? Então, assim, é fundamental aprender a potenciação para poder prosseguir com a aprendizagem matemática, porque todos os conteúdos que vêm, por exemplo, do sexto ano para frente, a um momento envolve potenciação, tá? Então ela é muito importante. O que é a potenciação? Para que ela serve? Então olha só, a potenciação ela nasce da multiplicação. Então vou puxar aqui, gente, para eu destacar aqui, ó. Multiplicação de números iguais, tá? Números iguais. Então, a potenciação é a multiplicação de números iguais, gente. Então, por exemplo, ó, em vez de eu fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, olha só, olha como que eu estou representando essa multiplicação de um monte de número igual. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números 2 aqui, então. Então, a gente chama isso daqui de fatores. Tenho 7 fatores iguais. Tá? 7 fatores iguais. Gente, fator são os números de uma multiplicação. Tá? E produto é o resultado da multiplicação. Então, qual que é o resultado dessa multiplicação? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, deixa eu diminuir aqui, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Então, esse aqui é chamado de produto, que é o resultado da multiplicação. É o resultado da multiplicação. Tá bom? Então, a potenciação é isso, gente. É a representação de uma multiplicação de números iguais. Então, por exemplo, ó, neste exemplo aqui que eu já dei aqui para vocês agora, quantos números 2 apareceram? 7. Então, como representar na forma de potenciação? Ó, isso aqui na forma de potenciação vai ficar 2, que é o número que aparece repetido, elevado a 7. Então, a gente fala 2 elevado a 7.
tá? 2 elevado a 7. Então, olha só. O 2, ele é chamado, o número grande, né? O 2, ele é chamado de base. E o número pequenininho, ele é chamado de expoente. Tá bom, gente? Então, o número grande é a base e o número pequeno é o expoente. Então, olha só, vou pegar alguns exemplos, então, de potenciações. Exemplos de potenciações. Ó, 2 elevado a 4, né, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Que dá, quanto que dá? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Outro exemplo, 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que dá 9. Outro exemplo, 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4, que dá, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, então 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, tá? Gente, então tá aí. Eu tenho aí 3 exemplos, então, de potenciações, tá? 3 exemplos de potenciações. E agora você me pergunta assim, professor, eu já ouvi falar de uma coisa assim, 3 elevado ao quadrado, 4 elevado ao cubo, ou 5 ao quadrado. O que é isso ao quadrado e ao cubo? Então eu vou explicar isso agora, tá? Quando a gente tem um número ao quadrado, né? Ou seja, melhor ainda, né? Vamos escrever assim, ó. Ó. Elevado ao quadrado. Quando a gente fala que é elevado ao quadrado, gente, significa elevado a 2. Então, por exemplo, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, que é 25, tá? E por que recebe esse nome de ao quadrado, elevado ao quadrado? Gente, vem por causa do própria figura que a gente conhece, que chama-se quadrado. O nome vem daí. O quadrado não tem os lados iguais, pessoal? Não é verdade? Ó, aqui, os lados são iguais. Todos os lados no quadrado valem a mesma coisa. Tá? Eu coloquei ele como L, né? Mas, por exemplo, se esse quadrado, cada lado medisse 5 centímetros, tá? Ó, 5 centímetros cada um. Qual seria a área desse quadrado? A área de um quadrado qualquer é fazendo lado vezes lado. Ou seja, lado elevado a 2. Porque eu não tenho duas letras L. Quando eu tenho letras iguais, repetidas, eu coloco elevado a 2. Ou seja, lado ao quadrado. Se o lado mede 5 centímetros, 5 ao quadrado é igual a 25, que a gente viu aqui do lado. Então, por isso que qualquer número elevado a 2 também pode falar que é elevado ao quadrado. Isso é uma nomenclatura muito utilizada, tá? E, por exemplo, ó, e elevado ao cubo. Vamos fazer aqui, ó, vou até mudar a cor, ó, elevado ao cubo. Como que fica? Por exemplo, ó, 3 elevado a 3, que é 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que é isso? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, 3 elevado ao cubo é 27. Então, sempre que você estiver falando aí numa frase, um número elevado ao cubo, significa elevado a 3. E por que cubo é 3? Porque, ó, vou mostrar para vocês, ó. Presta atenção que eu vou desenhar aqui um cubo para vocês, ó. Ó, tem um quadrado. Aqui eu vou desenhar outro quadrado. Isso é um método de desenhar um cubo, tá? Agora a gente vem aqui, ó, e liga as arestas. Liga os vértices, aliás, com arestas, né? Arestas são as linhas, tá, gente? Vértices são os bicos. Então, vou ligar aqui, ó.
Ah lá. Pronto, eu tenho um cubo. E por que então que chama o cubo? Por causa do mesma maneira do quadrado, o cubo também tem os lados iguais. Então todas essas linhas no cubo medem a mesma coisa. A gente pode falar que mede L. E vamos pensar, né, que esse cubo aqui tem 3 centímetros de aresta. Cada lado mede 3 centímetros, tá? Aqui na frente também. Se eu quiser calcular o volume desse cubo, o volume, eu vou fazer lado vezes lado vezes lado, 3 vezes. Para calcular o volume de um cubo, a gente faz a medida do lado, vezes a medida do lado, vezes a medida do lado. Como as medidas no cubo são todas iguais, então vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Nesse exemplo, tá? Pode ter cubo de várias medidas, 5, 8, 10, 1000, não importa. Sempre o cubo, as medidas é todas iguais também, igual no quadrado. 3 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado a 3, que é 27. No caso aqui, 27 centímetros cúbicos. Por isso, então, que quando eu tenho um número elevado a 3, significa elevado ao cubo. Entenderam, pessoal? Então, por isso que, às vezes, você pode pegar um exercício assim, ó. Por exemplo, ó. Represente na forma de potência. E vai estar assim, ó. Por escrito, tá? Letra A. 2 elevado ao cubo. Peraí. Ao cubo. Como que eu represento? Você vai fazer assim. Qual que vai ser a resposta? Vai ser assim, ó. 2 elevado a 3. Só isso, tá? Como o exercício pede para representar, não precisa calcular. Então, outro exemplo, ó. Vamos colocar aqui, 6 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 6 elevado a 2. É isso. Agora, um outro tipo de exercício que pode aparecer, ó, vou colocar aqui, peraí. Um outro tipo de exercício, então, um exemplo 2, mudar a cor aqui, ó. Um outro tipo de exercício que pode aparecer de potenciação é assim, ó. Calcule as potências. Então, vamos lá, letra A. 8 elevado a 2. Letra B. 10 elevado a 3. E assim por diante. Como que calcula? 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que é igual a 64. Gente, é muito importante nessa hora a gente saber a tabuada. A tabuada, ela é fundamental também, do 2 ao 9, tá? Ela é fundamental. Então, quem não sabe a tabuada, o legal seria estar decorando, gente. Muita gente fala, mas decorar, eu não consigo decorar. Consegue sim, gente, é só ter esforço. Pega essa tabuada e fica falando ela o dia todo. Pede pro papai, pra mamãe, pede para um colega, para um amigo, para alguém tomar a tabuada de você e você vai aprender essa tabuada, tá bom? Então olha só, 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000, tá? Então é isso, gente. Esse vídeo foi para explicar aí o básico de uma potenciação. O que é a potenciação e alguns exemplos e nomenclaturas. Então não esqueça, gente. Na potenciação, o número grandão, ele é chamado de base, tá? E o número pequeno, deixa eu mudar aqui a cor, ó. O número pequeno é chamado de expoente, tá bom? Muito importante. E quando o professor fala para você, coloca aí, Carlinhos, coloca aí 8 elevado a 4. Quando fala elevado, gente, então, ó, vou escrever aqui, ó, 8 elevado a
4. Quando fala elevado, significa colocar um expoente no número, colocar um número pequenininho nele. Aí um detalhe, gente, às vezes a pessoa pode falar elevado a 4 ou elevado à quarta potência. Também pode ter essa nomenclatura, quarta potência. É a mesma coisa, tá bom, gente? Né? Ou 8 elevado à quarta potência. Isso aqui foi mais um exemplo. Gente, agradeço vocês pela visualização. Fico muito feliz. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Compartilhe com os colegas que estão aprendendo também. E se inscrevam no canal. Até a próxima, pessoal.